Agora o momento da bendita palavra do Senhor. Eu peço que você se ponha de pé, abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Enquanto os irmãos se põem de pé, abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 27, as crianças, com calma, sairão com a nossa irmã Ruth. A nossa irmã Ruth tem uma mensagem, uma instrução da palavra de Deus para as crianças até 10 anos. E agora nós todos ficaremos aqui também para ouvir, com a graça de Deus, a palavra do Senhor. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Acompanhem com fé, com reverência, com atenção a palavra do Senhor. Mateus 27, 45 diz: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Oramos mais uma vez, Pai Santo, diante da Tua presença, suplicando que o Senhor venha nos visitar nesta noite com poder e graça, a abrir o nosso coração pelo Teu Espírito, trazendo fé, esperança, convicção, mas também para aqueles que não têm Jesus como Salvador, que seja o dia do milagre da sua salvação. Louvado seja o Senhor Deus Pai, por Jesus. Louvado seja o Teu Santo Espírito que habita em nós e que age na vida dos pecadores. Então é assim que nós oramos, com fé, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A última Páscoa de Jesus. Jesus era um judeu, nascido embaixo da lei de Moisés, e assim cumpriu de forma perfeita tudo que estava escrito na lei de Moisés. E a lei de Moisés registrava que a Páscoa era uma celebração da lembrança do povo de Israel, saindo da terra do Egito com mão poderosa, braço estendido. A Páscoa era o momento onde o anjo da morte passaria por todas as famílias do Egito e, claro, as famílias dos judeus que ali estavam escravos, que tinham o sinal do sangue nos umbrais da porta. Aquelas famílias, depois de terem assado um cordeiro e ter imolado e ter assim comido aquela Páscoa, eles esperariam o momento em que eles sairiam com grande livramento do Senhor. Assim se estendeu por milênios, assim Jesus celebrou a Páscoa, e aqui em Mateus capítulo 27, como outros textos, a Bíblia diz que Jesus desejou ansiosamente ter esse último momento com os seus discípulos. Na realidade, a Páscoa não tem tanto a ver com a ressurreição de Jesus. Claro que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana após Páscoa,
mas a Páscoa tem a ver com a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Claro que para nós a Páscoa, por assim dizer, cristã, só tem significado real por causa da ressurreição do Cordeiro, que venceu a morte e que agora nos traz perfeita esperança. Hoje de manhã, irmãos, nós vimos nesta última Páscoa de Jesus a mensagem 30 moedas de prata, e nós trouxemos uma lente, fizemos um zoom na traição de Judas Iscariotes. O significado da Páscoa de Judas Iscariotes foi a traição, foi escalar o grau da traição, sendo ele um ladrão que roubava a bolsa dos discípulos, agora para ter lucro, trocou o Senhor Jesus Cristo por míseras 30 moedas de prata. Hoje de manhã eu desafiei a igreja dizendo: será que você é um traidor? Será que você tem desejado Jesus apenas como querendo algo em troca? Ou você realmente é um verdadeiro discípulo? Mas hoje à noite eu quero seguir os eventos da Páscoa, da última Páscoa de Jesus, e agora a cena após Jesus ter saído do Getsêmani é a sua prisão, é a sua injusta prisão por mãos iníquas. Esta prisão que foi totalmente espúria, foi uma prisão totalmente injusta, estava escrita, sendo ele como um cordeiro levado para o matadouro. Jesus Cristo assumiu a culpa dos pecados. Jesus Cristo foi até ao governador Pôncio Pilatos, depois voltando à jurisdição de Herodes, retornando a Pôncio Pilatos, até que os judeus disseram: crucifica-o, nós não queremos Barrabás, nós não queremos que Barrabás seja crucificado, queremos que Jesus seja crucificado. Ali o Filho de Deus pegou o lenho, pegou o madeiro maldito, tomou sobre si, após de ser açoitado, após de ser humilhado, após ser vituperado, ele seguiu até o Gólgota, até o Calvário, até o Monte da Caveira. E é nesta cena, a última cena da Páscoa dos judeus, antes do sabate, antes da preparação, que a gente vai focar. E é nessa cena, irmãos, que aparecem milagres que acontecem na morte do Cordeiro de Deus. Hoje eu teria a pretensão de citar 8 milagres. Desses 8 eu quero destacar 4 ou 5 e dar uma ênfase no 8º milagre, que foi a própria ressurreição do Cordeiro de Deus. Mas antes de entrar no texto, o texto que já foi lido, eu quero fazer uma pergunta a você. Quem é você nessa Páscoa? Um traidor? Um mero espectador? Querendo saber o que é que vai acontecer? Não vê a hora deste culto enfadonho acabar? Quem é você nesta Páscoa? Será que é aquele que diz: deixa ver se Elias vem livrá-lo? Será que você é um dos soldados romanos que com escárnio pegou um ópio para poder meter na boca do seu Salvador, do Salvador? Quem é você nessa Páscoa? Você é uma das mulheres que com expectativa olhavam, batendo no peito, chorando e lamentando pelo Cordeiro de Deus? Você é aquele que estava preocupado com o corpo do Santo de Israel e teve coragem para sair dali e ir até Pôncio Pilatos para poder pedir o corpo, para poder colocá-lo num túmulo, um túmulo que nunca foi usado? Quem é você nessa Páscoa?
Jesus revela os corações, irmãos. E nesta horrível cena, aonde havia cruzes, aonde havia corpos, aonde havia cadáveres, aonde havia aves de rapina, milagres da Páscoa acontecem. E o primeiro milagre, irmãos, eu quero destacar, está no versículo 45, atenção. Eu peço que com a sua Bíblia você tenha atenção ao texto sagrado. E a Bíblia diz que desde a hora sexta, ou seja, até meio-dia, a partir de meio-dia, houve trevas sobre a terra, até a hora nona, até às 3 da tarde. Esse é o primeiro milagre que eu quero destacar. De repente os céus se fecharam, de repente o sol não dava mais a sua luz, e aqui não era um eclipse qualquer. O texto diz que houve trevas. E o texto vai destacar dizendo o horário deste, por assim dizer, blackout, de meio-dia a 3 da tarde. Nessa hora, Deus o Pai, assentado no seu trono de glória, estava sofrendo ao ver o seu santo Filho, o Deus encarnado, sofrendo no lugar dos pecadores. É nessa hora que Jesus cita o Salmo 22, Eli, Eli, Deus meu, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Por um momento forense, por um momento jurídico, o juiz precisava se afastar do condenado, e esse condenado era o seu próprio filho amado. Havia trevas. Certamente os grandes, os poderosos, não souberam o que fazer. Assim como o faraó também não soube, porque as trevas foi uma das pragas que aconteceu no Egito. Foi um dos sinais poderosos que Deus Todo-Poderoso disse a Faraó, que queria ser Deus, que queria ser igual ao Altíssimo, uma divindade. Lá em Êxodo a Bíblia diz que houve trevas sobre todo o Egito. Aqui o texto diz que houve trevas por toda a terra. Que momento terrível. O Deus Pai que nunca, que jamais, na eternidade passada, jamais tinha se desligado do seu Filho, por esse momento jurídico, porque os nossos pecados estavam sobre ele, se fez trevas. Os céus e a terra foram desligados. O evento das trevas nos mostra, irmãos, dentro dos milagres da Páscoa, o peso dos nossos pecados. Não foi possível haver luz como houve luz no nascimento do próprio Jesus Cristo, aonde a Bíblia diz que nos céus romperam-se miríades de anjos, cantando glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens de boa vontade. Quando o menino Deus nasceu, a estrela brilhava, mas quando o homem Deus morreu, não havia um lampejo de luz, porque todos os nossos pecados estavam ali. O fardo da nossa culpa estava sobre ele. A Bíblia diz que quem não está em Cristo anda em trevas, está numa escuridão, está tateando à beira do precipício, ao ponto de cair. Por isso que o próprio Jesus disse em João capítulo 8:12, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca, jamais andará em trevas, porque terá a luz da vida. Mas a nossa luz, por um momento, bradou. O texto de Mateus não diz o que ele diz no seu brado forte. João vai dizer o que ele disse. Ele disse: está consumado. Tetelestai. É uma dívida paga. Estou quites, Deus Pai, porque sobre mim pesou a culpa dos pecadores. Mas deixa eu lhe dizer, as trevas só podem ser dissipadas do seu coração se você crê em Jesus. Você não pode confiar em si mesmo, você não pode confiar na sua moralidade, você não pode confiar na sua honradez. E eu nem duvido que você seja uma pessoa boa de verdade, mas isso não basta. Porque a Bíblia diz que só em Jesus nós somos tirados das potestades das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. O primeiro milagre da Páscoa foi o sinal dos céus dizendo: os homens estão em escuridão, mas os mesmos homens que vivem em escuridão podem e devem crer na luz da vida, para que tenham vida em abundância. Um homem chamado Tertuliano, historiador do 2º século da era cristã, disse que naquele dia houve tal desespero que as pessoas não sabiam o que fazer. Enquanto em Jerusalém, no Horto da Caveira, estava o Filho de Deus, a praça filosófica da Grécia, os rincões mais sofisticados da época também estavam em escuridão. Deixa eu lhe dizer, não importa o que você tem, não importa o que você se tornou, não importa quais são os seus sonhos, se você não tem Cristo, você está na escuridão. E somente Jesus Cristo, que sofreu a separação do Pai, aonde a Bíblia diz de 12:00 a 15:00 houve-se trevas por toda a terra, só Jesus Cristo pode ser a sua luz. Se você já tem essa luz, não ande nos bastidores, não ande nas sombras, porque quem já está na luz de Cristo, brilha esta luz. Sede santos, porque eu sou santo. Não viva como um traidor. Fala como um crente, faz coisas como um crente, mas o texto diz, é um diabo. E se você não tem Cristo como Salvador, venha para a luz, que é Jesus. O segundo milagre é o rasgar do véu. Veja comigo o versículo 51. Aqui é exatamente na morte do Filho de Deus, quando ele brada em alta voz, é o seu último suspiro. Veja versículo 51. O texto diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Fique até aí o texto. Aqui era o templo dos judeus, o lugar mais sagrado para um servo de Deus na época de Jesus e no Antigo Testamento. O templo foi idealizado pelo próprio Deus, antes um tabernáculo, uma tenda móvel,
que desde a época de Moisés foi erigido para que Deus se encontrasse com o seu povo. Inclusive, a própria Bíblia diz no Antigo Testamento que esta tenda também ficou conhecida como a tenda do encontro, a tenda da congregação, aonde Deus se manifestava. Havia vários utensílios, existe todo um desenho bem estabelecido, com materiais bem estabelecidos, e depois esse tabernáculo foi substituído pelo templo, construído pelo rei Salomão. Um templo suntuoso, com muito ouro, com muita prata, conforme o próprio Deus estabeleceu que assim fosse. Esse mesmo templo foi destruído por Nabucodonosor, imperador da Babilônia, e depois ele foi reconstruído após os judeus voltarem do exílio babilônico. O templo da época de Jesus é um templo restaurado por Herodes o Grande. O templo mudou de lugar, o templo de Siló para Jerusalém, de uma tenda para um grande templo. Finalmente, nas construções de Herodes, muita coisa mudou, mas algo não mudava. Os utensílios do templo e especificamente um véu. Agora, irmãos, quando a gente escuta a palavra véu, talvez pensemos em algo como um tecido assim. Esqueça isso. A palavra aqui é a palavra que traz a origem, a palavra do português, tapeçaria. Imagine um tapete grosso, sem costura, conforme o próprio texto bíblico diz. Não sei como fizeram, mas fizeram sem costuras para os entalhes. Claro que tinha as emendas, mas com engastes, como a Bíblia diz. E esqueça um véu, esqueça um tecido fino. Aqui era um tapete grosso, que se na época do tabernáculo / templo de Salomão, o tamanho era o mesmo do templo de Herodes, passando 1.200 anos, esse véu tinha 13 metros de altura. Ele se enrolava em cima para cobrir 2 compartimentos do templo: o santo lugar, onde ficavam os pães da propiciação, e o santíssimo lugar, onde ficava a arca da aliança, perdida desde a época dos babilônicos. O candelabro que dava luz ao santíssimo lugar dentro do véu, porque não tinha janelas. E este véu separava o santo do lugar santíssimo, aonde só uma pessoa poderia entrar uma vez no ano, que era o sumo sacerdote. Somente ele, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, ele entraria no santíssimo lugar com o sangue do cordeiro, e ele aspergeria o lugar, simbolizando o sangue do cordeiro para a expiação do pecado. Quando Jesus bradou na cruz, quando o Cordeiro de Deus bradou na cruz, veja o texto. A Bíblia diz, versículo 51, que este véu, que este denso véu, que este grosso tapete, que separava o santo do santíssimo lugar, ele se rasgou como um papel, de alto a baixo. Os estudiosos consideram aqui o que seria este alto a baixo. O texto não dá mais detalhes, mas eu gosto dos comentários deles, quando diz que é de alto a baixo, foi de Deus vindo ao homem. Pode ser? Sem dúvida alguma, irmãos, a linguagem simbólica do milagre, que é literal, era que quando o Cordeiro de Deus bradou, dizendo está consumado,
o véu foi aberto de cima a baixo, mostrando que agora os homens têm acesso a Deus. E aqui eu posso citar Hebreus capítulo 10, versículo 19, trazendo luz a esse texto, quando diz: irmãos, tenham ousadia a entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho, pelo vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne que foi rasgada, sendo Ele grande sacerdote na casa de Deus. Eu estou lendo Hebreus capítulo 10, versículo 19. Outro texto sagrado vai trazer luz a este milagre, e este milagre significa que quando aquela cortina se rasgou, Deus estava dizendo: vocês não precisam mais de sumo sacerdotes. Pelo sangue de Jesus, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 19, pelo vivo caminho, o texto diz: irmãos, tenham ousadia a entrar no santíssimo lugar. Se eu perguntasse a vocês aqui esta noite, e por favor, antes de eu usar essa ilustração, não fique na mente preferências políticas, tá bom? É só uma ilustração, por favor. Eita, pastor, vai estragar a mensagem. Mas eu vou arriscar. Se eu pedisse para alguém levantar a mão aqui e dissesse: quantos aqui já tiveram uma audiência com o prefeito da cidade? Talvez alguns se levantariam. Pastor, já tive. Já conversei pessoalmente com o prefeito. E com o governador? Você já conversou com o governador dentro da sala dele? Talvez um ou outro, não sei. E com o presidente da República? Você já entrou no Palácio do Planalto? Esqueça a figura que está lá, só pense na autoridade. Eu acredito que ninguém aqui, e eu posso estar enganado, ok? Mas eu acredito que ninguém aqui entrou na sala da presidência da República. Imagine no salão oval da Casa Branca, para falar com o presidente dos Estados Unidos. Eu e vocês, irmãos, porque o véu foi rasgado, podemos entrar na sala do trono da graça e a qualquer momento ter uma audiência com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. E no nome de Jesus, que é o nosso advogado fiel, Ele nos representa diante do Pai. Ele nos pega pela mão, por assim dizer, e diz: entra aqui no salão da graça, para falar diretamente com o meu Pai. Quem é você nessa Páscoa? Você já anda na luz de Jesus? Ou você vive em trevas? Você tem acesso a Deus sem intermediário por causa de Jesus? Ou você precisa de amuletos? Você precisa de coisas ou pessoas para poder fazer a ponte de você com Deus? O véu foi rasgado de cima a baixo. Terceiro milagre, ainda no versículo 51. Após o véu do templo se rasgar de alto a baixo, a Bíblia diz que tremeu a terra. Muito se discute sobre este abalo sísmico, se foi local ou foi mundial. O texto não diz, diferente das trevas, que diz que foi em toda a terra. Só diz que a terra tremeu
se nós pensarmos no texto em sua sequência lógica, após tremer a terra, foi quebrado os sepulcros. E depois eu explico sobre o quarto milagre. E o que significaria isso, irmãos? Após o brado de Jesus, a terra é como se fosse um símbolo do estrado dos seus pés. O Filho de Deus colocou os pés sobre este mundo, inclusive sujou os seus pés de barro, inclusive se baixou para poder lavar os pés dos seus discípulos. Mas agora, lá na cruz, pendurado naquele madeiro, após ele bradar, após o mundo ficar em trevas, após o véu se rasgar de cima a baixo, a Bíblia diz que houve um terremoto. É interessante que no Antigo Testamento, irmãos, os terremotos são sinais da ira de Deus. Eu poderia usar aqui muitos textos para falar sobre o abalo sísmico associado à ação de Deus julgando os homens. Não farei isso, mas fica como referência se você quiser fazer uma pesquisa. Mas não somente é o julgamento de Deus, mas também a presença poderosa de Deus. O texto em Êxodo vai dizer que no Monte Sinai, quando Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, enquanto ele ouvia a voz de Deus, o monte estremecia. Irmãos, a península do Sinai é 5 vezes maior do que o nosso Monte Cabugi aqui. 5 vezes maior, mais escarpado. E você pode imaginar um pedaço de rocha daquele tremendo, enquanto Deus falava. Mas aqui Deus está em silêncio. E em silêncio também ficou o Cordeiro de Deus quando bradou: está consumado. Mas a terra falou. Talvez, irmãos, o tremor da terra mostra o quanto Deus estava sofrendo. Calaram o santo de Israel. E se você fizer um paralelo para os flagelos em Apocalipse, vocês vão ver os montes se abalando. Inclusive, os homens da terra, no tempo da tribulação, dizem assim: nos mata, nós não aguentamos mais. Mas esse tremor de terra, irmãos, dá início ou revela um outro milagre. Veja comigo o versículo ainda 51. Versículo 51. Após a terra se abalar, a Bíblia diz que fenderam-se as pedras. E aí, com as pedras fendidas, abriu-se os sepulcros de muitos corpos, de santos que dormiam, e eles foram ressuscitados. Uau! Segundo arqueólogos, próximo do Monte das Oliveiras, entre o Monte das Oliveiras e o Gólgota, 3,5 km, num vale chamado Vale do Cedron, havia um cemitério. Então havia o Monte das Oliveiras, havia um vale, havia um cemitério muito conhecido, e havia o Gólgota, que era conhecido como o Monte da Caveira, aonde Jesus foi crucificado. Nós não sabemos, o texto bíblico não dá o ponto geográfico da onde foi a ressurreição desses mortos, mas o fato é que os sepulcros da época de Jesus não é como os nossos hoje em dia. Eles eram feitos em rochas, pequenas ou grandes pedras, penhas,
que eram esculpidos para serem colocados os corpos. A pessoa com mais posse tinha uma pedra maior, talvez parecido com hoje, não é? A pessoa tem um túmulo mais bonito, talvez de pedra nobre. Há uma semelhança na época, no aspecto social do contexto de Israel. E esse local do Vale do Cedron, muito acidentado, com muitas rochas, e ali tinha um cemitério. Eu não posso afirmar que foi ali, mas o fato é que quando Jesus bradou, a terra se abalou. E o texto diz que pedras, veja o texto, fenderam-se. E quando essas pedras fenderam-se, abriu-se os sepulcros. E quando abriu os sepulcros, aí está o milagre. Pessoas ressuscitaram. Você pode imaginar, irmãos, algo assim? Você ter tido um ente querido que morreu há um tempo atrás, que você sabe que está lá no cemitério, o seu corpo, mas enquanto havia trevas, enquanto no templo o véu havia se rasgado, enquanto houve esse terremoto, de repente, pessoas que estavam mortas naquelas fendas, naquelas rochas, na ocasião da morte de Jesus, ressuscitaram. E ainda mais, veja comigo o versículo 53. Eles não somente ressuscitaram, mas saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, não foi antes, foi depois, 3 dias depois, eles entraram na cidade santa, ou seja, isso é Jerusalém, e apareceram a muitos. Eu fiquei imaginando o povo correndo, como se estivesse vendo assombração. Olhe o texto, irmãos. Não sou eu que estou inventando. Os estudiosos, irmãos, discutem esse texto, que é um dos mais difíceis de interpretar do Novo Testamento. Primeiro, quem seriam essas pessoas? Bom, aí é fácil. Essas pessoas são crentes do Antigo Testamento, da época de Jesus. Que lembra, irmãos, apesar de Jesus, os evangelhos estar no Novo Testamento, os evangelhos mostram a transição do Antigo para o Novo. O Novo Testamento começa com a morte do testador e a sua ressurreição. Então, por assim dizer, o Novo Testamento vai começar aqui. O testador, ele selou o testamento com o seu sangue, morreu e ressuscitou. Começou o Novo Testamento, inclusive começou uma nova época, que seria a igreja. E quem são essas pessoas? São crentes. Assim como Simeão, que aguardava com expectativa e fé a consolação de Israel, como Maria, que recebeu no seu ventre o Filho de Deus, como tantas outras pessoas que viviam pela fé antes da morte de Jesus. Responder quem eram é fácil. O difícil é responder como isso aconteceu. O texto não dá muitos detalhes, mas o texto diz, irmãos, que eles ressuscitaram. Aí a briga dos estudiosos é a seguinte: eles ressuscitaram em qual corpo? Corpo glorificado, igual ao de Jesus ao terceiro dia, e depois com Jesus ele subiu aos céus, como se fosse um vislumbre do arrebatamento, ressurreição, depois assunção. Muitos estudiosos falam isso, inclusive John MacArthur. Se você tem a Bíblia do Batista John MacArthur, ele diz, assim como outros homens sérios, acreditam que essas pessoas não tiveram uma ressurreição como a de Lázaro, mas eles ressuscitaram em glória. Depois você pode pegar, se quiser, eu cito 8 comentaristas aqui. Mas outros comentaristas, que é o que eu acredito,
com muita cautela, com medo de errar, porque eu sei que o texto é difícil. Muitos comentaristas sugerem que os corpos dessas pessoas não eram em glória, mas sim corpos normais, como Lázaro ressuscitou, ainda que estava fedendo. Você lembra? Ainda bem que uma ou duas pessoas lembram. Agora, por que eu digo isso, irmãos? Por que eu digo isso? Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, a Bíblia diz que Jesus será a primícia da ressurreição. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. É um corpo, mas um corpo diferente desse de carne e osso. Vocês lembram, irmãos, que Jesus foi apalpado pelos discípulos após morrer e ressuscitar? Vocês lembram disso? Sim. Vocês lembram que Tomé, que não estava em um momento lá, e ele disse: eu não acredito. Não acredito não. Se eu não ver e não pegar, eu não acredito. Dias depois, uma semana depois, Jesus se apresenta, entra pela parede, o corpo de Jesus entra pela parede e diz: paz estejam com vocês. Aí ele chama Tomé e diz: Tomé, vem cá. Pega aqui o dedo, bota aqui no cravo, pega aqui o lado aonde o soldado romano enfiou a lança, pega aqui. Tomé, bem-aventurado o que não viu e creu. Aí Tomé se desaba aos pés de Jesus, diz: Deus meu, Senhor meu. O corpo de Jesus era glorificado. Nós não temos tantos detalhes, mas a Bíblia ainda diz que nós, quando morrermos e ressuscitarmos, seremos semelhantes ao seu corpo. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3, que seremos semelhantes a ele. João fala isso também na sua primeira carta, no capítulo 3. Mas dentro de todos esses comentaristas, eu gostei de um que faz uso de um comentarista do século XVI. Um homem chamado John Owen, ele escreveu um tratado sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E atenção, o tratado desse homem é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Vou repetir. A morte da morte na morte de Cristo. E esse autor vai dizer que o poder da cruz, a morte de Cristo, foi tão poderosa, que o cosmo, eu não faço nem ideia o que eu estou falando aqui, mas o cosmo, tudo se removeu. E o poder foi tão grande que a cruz, a morte do santo, atraiu pessoas mortas para reviver de novo. E a Bíblia diz, irmãos, que essas pessoas entraram na cidade santa. Aqui é Jerusalém, aqui não tem simbolismo. Aqui é Jerusalém. Eles entraram na cidade santa. Veja o texto, versículo 53. E apareceram a muitos. Após Jesus ressuscitar no terceiro dia, naquele domingo de Páscoa, naquele domingo de manhã, quando ele consolou o coração das mulheres, dizendo: vocês procuram a quem? Ele não está mais aqui neste sepulcro, ele vive. Nesse mesmo momento que o texto diz que Jesus começou a aparecer aos seus discípulos, santos que tinham morrido, ressuscitaram e entraram na cidade santa e começaram a abraçar os seus entes queridos. Pastor, explique mais, eu não posso. O que eu posso lhe dizer é que o poder da morte de Jesus matou a morte. E em Cristo, aquele que morre viverá. Como ele disse a Maria e a Marta: todo o que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quinto milagre, irmãos, está no versículo 54.
talvez o mais desprestigiado dos milagres, mas acredito que foi um milagre. Versículo 54, o texto diz que o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Um centurião romano era um oficial que era responsável por uma centúria de pelo menos 100 soldados à sua jurisdição. Esses homens eram mestres na morte. Esses homens sabiam pegar uma espada, uma adaga como qualquer um. Eles poderiam esquartejar alguém, eles poderiam quebrar os tornozelos de alguém, eles poderiam quebrar o joelho de alguém, o pescoço de alguém, tranquilamente. Muito provavelmente homens rudes e fortes, que tinham sob sua liderança 100 outros homens, bêbados, depravados, assassinos, sanguinários. Diante daquela Páscoa, diante daquela cruz, diante do brado do Cordeiro, este homem rude e assassino disse: este homem era o Filho de Deus. Não há um assassino que não possa se dobrar à cruz. Não há um estuprador que não possa se dobrar à cruz. Não tem qualquer outro adúltero que não possa se dobrar à cruz. Esse eu creio que é o maior dos milagres. Pecadores reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. No texto em paralelo, se diz em Lucas 23, 47, que ele se ajoelha. E ele diz: certamente este homem era justo. Certamente ele era um filho de Deus e certamente ele não tinha culpa nenhuma, ou seja, ele reconhece aquele homem rude, aquele homem sanguinário, aquele homem com a espada na mão, se dobra e diz: você é o Santo de Deus. Creio eu, irmãos, que esse é o maior de todos os milagres, a conversão de um pecador, como eu e você. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que essa pessoa se tornou crente. É verdade, não tem informações. Mas você sabia que esse não é o primeiro centurião? Se você olhar comigo em Mateus capítulo 8, de 5 a 13, não vou para lá, o tempo não me permite. A Bíblia diz que teve um centurião que o próprio Jesus ficou admirado da sua fé. Porque ele chega para Jesus e diz: Jesus, eu tenho um jovem lá em casa, é um escravo, mas eu tenho como um filho, sabe? Estou parafraseando, depois vocês leiam. Mateus 8, de 5 a 13. Eu tenho ele como um filho, rapaz. Ele mora na minha casa, ele come na minha mesa. Ele está muito doente, Senhor. Um centurião romano. Aí Jesus, sabendo o que ia acontecer, Jesus diz: eu vou lá na sua casa. Ele diz: não, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Um assassino? Eu sou um gentil. Eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa. Olha, eu sou um centurião. Se eu disser a um soldado dizendo: vai ali, vai aqui, faz isso, faz aquilo, eles fazem, eles estão sob a minha jurisdição. Eu sei que se o Senhor der uma palavra de comando, o meu servo vive. Aí Jesus disse: grande é a tua fé. Inclusive não vi ainda fé como essa em Israel. Vai, porque o menino está melhor. E a Bíblia diz que esse homem voltou, e no caminho ele escutou: o teu filho vive, o teu servo vive.
Ele ainda pergunta a hora. De que horas foi que ele ficou melhor? Na mesma hora que Jesus disse: vai, que o teu servo vive. Eu pergunto, irmão, será que é o mesmo centurião? Não sei. Para mim isso aqui já é outro que foi já evangelizado por aquele. Seja o que for, irmãos, o maior milagre é quando um pecador reconhece quem é Jesus, e só em Jesus há salvação, perdão e vida eterna. Outros milagres aconteceram, mas não é para hoje mais. Inclusive o milagre da ressurreição, que a gente já leu aqui. Mas a pergunta que eu lhe faço hoje é a seguinte: quem é você na Páscoa? Um traidor? Que por 30 moedas de prata e com um beijo vai trair o seu Senhor? Quem é você na multidão? Um interesseiro que só quer os milagres, mas não quer o Senhor dos milagres? Quem é você nesta Páscoa? Será que você ainda está em trevas? Será que você não já recebeu a ressurreição em Cristo? A certeza que irá ressuscitar no último dia? Se você ainda não tem Jesus, a Páscoa para você só significa moeda de prata, trevas e sepulcros, porque você ainda está morto. Se você não tem Cristo ainda, você vai morrer com as suas moedas de prata. Você não vai ter a certeza da ressurreição, porque você não se entregou aos pés de Jesus. Mas se você já tem Jesus como seu Salvador, assim como esse romano, você já se ajoelhou diante da cruz e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este homem é justo e eu sou pecador. Se você já se entregou a Jesus, escute, por favor. A esperança da ressurreição. O apóstolo Paulo disse: se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, só na vida das 30 moedas de prata, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se a sua esperança está em Cristo, não somente aqui, mas sobretudo a glória, Ele vive. E como diz a música, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu sei, como Paulo diz, estou certo que nada pode me tirar das mãos de Jesus, o nosso Senhor. Se você tem Cristo, você já está na luz. Você já ressuscitou em glória. Você é um assassino aos pés da cruz que está sendo agora transformado à semelhança de Jesus. Confie nele para que você tenha vida, luz e, sobretudo, esperança da vida eterna. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pelos milagres da Páscoa. E que saiamos daqui não como espectadores, ou pior, como traidores, mas que saiamos daqui como esse romano, aos pés da cruz. Que o Senhor traga fé, esperança e amor ao coração de todos aqueles que já estão na luz de Cristo, na certeza do poder da ressurreição. E que o Senhor traga esperança e fé agora àqueles que ainda não creram, para que saiam das trevas, para que tenham certeza da glória eterna pela ressurreição de Jesus. Porque hoje vão se arrepender, quebrantados diante da cruz,
e que a morte morreu. Como diz Paulo, onde está a morte o teu grilhão? Onde está a morte a tua vitória? Pois tu foste esmagada por aquele que bradou na cruz. Que hoje haja salvação de pecadores em nosso meio também. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.